Tarde. Vou deixar livro para vocês aqui, gratuito. Vocês são da mesma família? Não. É? Não? Para vocês conhecer o profeta de Deus. Aceitão, amigo? É gratuito. Todos os habitantes da terra conhecer que há um profeta de Deus na terra chamado Cacô Felipe. É o profeta do tempo atual, da nossa época. Vocês acreditam na Bíblia? Os profetas da Bíblia foram profetas em outros tempos, né? Esse negro africano é o profeta de Deus hoje na terra. Então nós divulgamos a mensagem do profeta no mundo inteiro, para que todos tomem conhecimento. O senhor é pastor? Não. Não? Ah, certo. Mas é de alguma igreja? Certo, acredita na Bíblia, né? Conhece a Bíblia. O senhor está de acordo que é possível ter um profeta hoje na terra como os profetas da Bíblia? Jesus falou dos falsos, né? Sim, ele falou dos dois. Ele falou assim, tutelados, existe o verdadeiro e o falso. Sim, Jesus falou dos dois. Primeiro ele fala dos verdadeiros. Mateus capítulo 23, ele disse: Eis que envio-vos profetas, e os homens os matarão. No 24 de Mateus ele fala dos falsos. Surgirão falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos, né? É verdade. A gente vamos analisar, né? A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Sim, e os frutos de um profeta é a sua mensagem. Quando o senhor foi ler o fruto de Moisés, que é os seus 5 livros, o senhor acreditou que Moisés era verdadeiro. Quando o senhor foi ler o livro de Isaías, o senhor acreditou que Isaías era verdadeiro. Quando o senhor leu sobre Jesus, o senhor acreditou. Quando o senhor leu sobre Paulo, o senhor acreditou. Então, os frutos de um profeta é a sua mensagem. Então, é lendo a mensagem que o senhor irá acreditar ou não. É o que eu estou te falando. Mas também há um detalhe. Várias pessoas ouviram Jesus. Algumas delas diziam que ele era verdadeiro. E outras diziam que era falso. Então, eles ouviram a mesma mensagem e uns diziam que era verdadeiro e outros diziam que era falso. Porque a salvação é questão de predestinação, é de semente. Vai depender da semente que está em você para reconhecer Deus e um profeta. Hoje eu estava conversando com um presbítero ali agora há pouco. Ele é de alguma igreja aqui. E ele disse que essas igrejas não poderiam estar divididas. E é uma verdade, de fato não poderia. Se há tantas igrejas e há só um Deus, por que elas estão divididas? Deus não pode estar nessa confusão de igrejas. Eu acho que eu contei umas 5 igrejas, desde que nós chegamos. Bem por ali tem uma, Deus é Amor, Seta, Madureira e mais algumas católicas e assim por diante. Outra que nós não viu o nome, uma verde ali. Se há apenas um Deus, se há apenas um Espírito Santo, se há apenas uma Bíblia, para que tantas igrejas com doutrinas diferentes? E os pastores de uma não podem ser pastores na outra. Os membros de uma não podem ir na igreja do outro. Os dízimos de uma não podem ser usados na outra. E cada pastor constrói o seu próprio império na terra. As pessoas deveriam achar, pensar que isso está errado, né? Olha o tamanho daquela igreja, do tamanho dessa vila. Se juntar todas as pessoas dessa vila, não enche aquela igreja ali do Seta. E não tem só ela, entende? Então você vê que não é a palavra de Deus, não é salvação, é império religioso na terra. Aí um profeta vem para denunciar o que os homens estão fazendo na terra. Foi o que Jesus fez. E pelos profetas denunciar as igrejas perseguem os profetas e matam. Quem matou Jesus? Não foi as prostitutas e os bêbados e os traficantes. Mas quem matou Jesus foram os religiosos lá. Todos os profetas foram mortos pelos religiosos. E hoje não seria diferente. Se Jesus Cristo viesse na terra, seriam os Edir Macedo, Valdemiro, Malafaia que mataria ele. Porque esse profeta condenaria o que eles estão fazendo. Impérios de igreja, ficando milionários e bilionários com o dinheiro do povo. Ficar bilionário não tem nenhum problema. O problema é quando se usa a Bíblia para ficar bilionário. Quando se usa o nome de Jesus Cristo para ficar milionário, rico. Aí é um problema, você está roubando o povo. Agora ficar rico não tem nenhum problema, desde que seja com seu próprio trabalho, né? O Valdemiro tem muito dinheiro, ó. O Edir Macedo tem mais. O Edir Macedo tem mais que o Valdemiro. Tem, mas aquele Valdemiro também tem dinheiro. E ele pede dinheiro e o povo dá. Sim. Ele diz, eu tô querendo saber quem é o irmão que vai me doar 100 mil. E logo aparece um doido que doa esse dinheiro pra ele. Então nesse capítulo que o senhor está segurando, o profeta fala do Malafaia, do Edir Macedo e do Valdemiro. E você saberá quem são estes homens de fato, né? Tem o nome dos 3 aí. Esse aí que a senhora está segurando, esse daí. Esse profeta aqui não pode deixar esses homens ver ele não. Falando igual você está falando bem, ver já era. Não deixa de ser profeta. Vai lá pro Senhor, loguinho, que ele não deixa vivo não. Começar a falar de quem tem dinheiro aqui no Brasil hoje, é cavar a sepultura. Sim, só que um profeta não morre antes do tempo. No caso dele, ele só vai morrer no tempo certo.
Quando um profeta começa a pregar, ele é ameaçado e perseguido. Mas veja que Paulo foi ameaçado e perseguido desde o começo, mas Paulo só morreu no tempo certo. Jesus só morreu no tempo certo. Então esse profeta só vai morrer no tempo certo. Tem 18 anos que ele prega e ele é ameaçado. Mas até hoje nunca mataram ele, porque Deus não pode deixar matar o seu profeta antes do tempo. Quando ele concluiu o ministério, aí sim, aí chega o tempo dele. Mas ele já esteve preso. O Senhor disse que matariam ele, mas já prenderam o profeta. As igrejas se juntou, denunciou o profeta e colocaram ele na cadeia. Esse profeta aí. Porque o profeta prega contra todos o sistema religioso, né? Como Jesus no tempo dele. Porque a igreja dos apóstolos não rola dinheiro. Mas se a gente for bem avaliar, tudo rola dinheiro, né? Porque em primeiro lugar, se é um pastor, depende daquilo ali, né? Então, mas depender para você viver é uma coisa. Usar o dinheiro para construir impérios de igreja e patrimônio é outra coisa, né? Claro, o pastor que prega precisa comer, precisa vestir. São necessidades básicas, mas um carro de luxo não é necessidade básica. Um avião não é, uma fazenda não é. Você entende? Então o Edir Macedo, ele não supre a sua necessidade básica com os dízimos. Ele compra aviões, fazenda, TVs, bancos. Então toda a humanidade deve saber que Deus tem um profeta na terra. Hoje as pessoas dizem que são cristãos. Cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos evangélicos, cristãos brananistas, cristãos de igreja revelada, restaurada, ou cristão que fica em casa, cristão desigrejados e assim por diante. Mas a pergunta é, se verdadeiramente você é um cristão, quem é o seu profeta? Porque Sem, Cã e Jafé eram cristãos e o seu profeta era Noé. Agora você pode dizer, mas cristão era aqueles que seguiam Jesus. Bem, cristão é aquele que segue Cristo. Cristão é um pequeno Cristo. E o Cristo de Deus na terra é um profeta. E Noé, sendo o Cristo de Deus no seu tempo, todos aqueles que seguiam Noé eram cristãos. Aqueles que seguiam Moisés eram cristãos. Então, o profeta de Caleb e Josué era Moisés. O profeta de Arão e Miriam era Moisés. Sim, eles eram cristãos porque seguiam um profeta vivo. O Baruque, o filho de Nerias, era um cristão porque seguia o profeta Jeremias. Pedro, João e aqueles do ano 33, como Maria Madalena, o Zaqueu e outros, só poderiam ser cristãos porque eles tinham um profeta chamado Jesus de Nazaré. Tito, Timóteo, Silvano, Agabo e os outros do tempo de Paulo eram cristãos porque eles seguiam um profeta chamado Paulo. E aqui no livro do profeta Caco Filipe, no capítulo 115, o profeta intitulou esta pregação, se tu és cristão, quem é o teu profeta? Você dirá, eu sou católico. Isso não quer dizer nada, isso são nomes blasfemos. Se você disser, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou adventista, sou testemunho de Jeová, isso não tem nenhuma validade, isto são nomes blasfemos, da qual fala o Apocalipse. No versículo 17, o profeta de Deus diz, meu filho, se tu és cristão, então quem é o teu profeta? Mas Satanás diz, meu filho, se tu és cristão, então, que igreja você pertence? Esta é a pergunta que Satanás faz. Deus diz, você Baruque, filho de Nerias, quem foi o teu profeta na terra? Mas Satanás diz, você Baruque, filho de Nerias, a que igreja que você pertenceu na terra? Você vê? Apolo foi um cristão e ele tinha um profeta chamado João Batista na terra. Mas tu, se tu és um cristão, então quem é o teu profeta na terra? Maria Madalena foi uma cristã e ela tinha um profeta chamado Jesus de Nazaré. Ela falou com ele, ela comeu com ele, ela andou com ele. Será que você que diz que o seu profeta é Jesus, que você é discípulo de Jesus, será que você andou com Jesus? Você comeu com Jesus? Você cozinhou para Jesus? Você sentou na mesa com ele? Quando foi que você conheceu Jesus e quando foi que Jesus te conheceu? Não está vendo que você está em uma loucura religiosa? Maria Madalena foi uma cristã e ela tinha um profeta chamado Jesus de Nazaré. Ela falou com ele, ela comeu com ele, ela andou com ele. Ela preparou a comida para ele. Mas tu, quem foi o teu profeta na terra? Você que vive nessa geração, no ano 2021. Timóteo foi um cristão na terra. Ele tinha um profeta chamado Paulo de Tarsos. Mas tu que diz ser um cristão, então quem foi o teu profeta sobre a terra? E no julgamento vocês responderão esta pergunta. Deus dir-te-á, de todos aqueles que eu te enviei na terra, quem foi o teu profeta? Você que vive neste século 21, Deus irá perguntar para você no julgamento. De todos os profetas que eu enviei para a terra, quem foi o teu profeta?
e você estará calado porque você não seguiu nenhum profeta vivo sobre a terra. Mas todos os que são filhos de Deus acreditarão no profeta Caco Filipe. E no julgamento eles dirão: o meu profeta era Caco Filipe. Amém.